Boa noite a todos. Então, hoje estaremos abordando o capítulo 18 de Atos. Pedi então para a Valquíria estar lendo para a gente, por gentileza. Atos capítulo 18. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: Sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus, concordemente contra Paulo, e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: Se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles lhe permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que mediante a graça havia crido. Porém, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Bem, irmãos, então nós começamos aqui o capítulo 18, lembrando que Paulo, no último estudo que nós fizemos na semana passada, ele estava em Atenas. Então, o último lugar que ele estava ali, Atenas, e aqui nós vemos que na pregação maravilhosa que ele fez ali aos atenienses, sobre o Deus desconhecido, o Deus que eles não conheciam,
No finalzinho aqui do capítulo 17, nós vemos que eles escarneceram e poucos ali, né, seguiram, alguns homens, poucas pessoas seguiram a doutrina. Então, daí aqui nós já começamos o capítulo 18, e aqui Paulo já em Corinto. Então, nós vemos aqui que depois disto, né, que aconteceu em Atenas ali, ele partiu para Corinto. E aqui nós vemos que ali ele encontrou dois personagens muito importantes, aqui do Novo Testamento, da igreja primitiva. Nós vemos que ele encontrou ali Priscila e Áquila. Aqui nós vemos que ele fala Áquila e depois fala sua esposa Priscila. Todas as outras vezes que nós vemos na Bíblia, não sei por qual motivo, é citado sempre Priscila e Áquila, e não Áquila e Priscila. Talvez por causa da liderança, né? Tinha uma grande liderança ali, e nós vemos que é chamado, então, sempre primeiro, depois Priscila e Áquila. Normalmente é sempre se referindo ao homem primeiro, né? Por isso que eu trouxe esse detalhe. Mas aqui foi um casal muito importante. Nós vemos aqui um casal evangelistas, muito importante na igreja primitiva. E nós vemos aqui que Priscila e Áquila estavam ali em Roma, muita perseguição em Roma. Eles haviam então fugidos de Roma porque o imperador Cláudio, aqui mostra, né, o nome dele, Cláudio, o imperador ali, ele expulsou ali os judeus de Roma. O que a gente pode perguntar aqui a princípio é, peraí, eles expulsaram os judeus e aqui a igreja, no caso, são cristãos, né, outra religião. Aqui nesse contexto de igreja primitiva, os cristãos, eles não eram, em sua maioria, conhecidos como cristãos. Eles eram tidos como uma seita judaica. Então, aqui os cristãos eram incluídos também como uma seita judaica. Então, aqui tanto os judeus quanto os cristãos aqui foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Nós temos alguns históricos, né, alguns escritos históricos que, segundo Suetônio, isso ocorreu por causa dos ensinamentos de um judeu, de um personagem, de um judeu chamado Cresto. Isso é um livro, né, que foi escrito por Sueto, que conta essa história. E se nós olharmos dessa época, acho que é raro a gente encontrar qualquer livro histórico, historiador ou livro religioso que menciona Jesus, dessa época aqui, né? Nós estamos falando de 52. E qualquer referência, né, do mundo antigo ali dessa época sobre Jesus, tirando os textos bíblicos, é muito difícil de se achar. No entanto, nós vemos aqui que esse mesmo autor aqui que menciona esse acontecimento de 52, ele menciona também Jesus. Esse mesmo que fala aqui desse judeu chamado Cresto. Ele menciona também Jesus. Seu nome, no caso, quando é mencionado por ele, é mencionado incorretamente, o que reflete a pronúncia pagando o nome de Cristo, o nome grego, para Jesus. E essa foi uma referência, né, a Jesus que ele fez, que ocorreu justamente nessa época, né, 52. Também foi comprovado por um outro historiador, né, chamado Tácito, né? Então nós temos aqui bastante relatos extra-bíblicos, né? No caso 2 aqui, essa época, como eu disse, já era muito difícil achar alguma coisa, né? Principalmente fazendo referência a Jesus. No entanto, é importante a gente contextualizar isso, algo extra-bíblico, e a gente comparar aqui, que é justamente esse contexto aqui de Cristo, para a gente entender aqui a passagem de Paulo por Corinto aqui justamente nesse momento, né? Então nós vemos que Paulo aqui conheceu Priscila e Áquila um pouco tempo após a sua chegada aqui em Corinto, devido à expulsão dos judeus de Roma. Lembrando que os cristãos, né, mais uma vez, eram tidos como uma seita judaica. Versículo 3 nos mostra algo relevante aqui. Paulo começou então aqui a morar com eles e começou também a trabalhar com eles. É interessante a gente ver
a essa referência de trabalho, Paulo trabalhando, não é a única. Nós vemos também, a gente já estudou 1ª e 2ª Tessalonicenses, e nós vemos que Paulo também faz uma referência que ele também trabalha. Aqui especificamente nós vemos que Paulo especifica, a gente sabe o que Paulo estava fazendo. Então Paulo também, como era o ofício aqui de Priscila e Áquila, eles eram fazendores de tendas, nós vemos que Paulo também começou a trabalhar com eles fazendo tendas. Quando nós olhamos para ali o contexto da Tessalônica, que Paulo fala que ele trabalhava para não ser um peso para a igreja, provavelmente pode ser que ele continuou fazendo tendas, mas nós não sabemos. Talvez Paulo podia fazer algum outro bico ou alguma outra coisa, né? Isso aí nós não sabemos. Aqui, especificamente, nós sabemos. Paulo estava fazendo tendas, né? Juntamente com Priscila e Áquila. Aqui nós entramos em algo interessante. Eu sempre bato nessa tecla, gosto de falar sobre isso também, para a gente ter uma perspectiva bíblica total, né, irmãos? Então é bom a gente, sempre que repete, a gente está tocando no assunto novamente, e assuntos delicados, né? É importante a gente ter uma perspectiva, né? Assuntos polêmicos, também muito polêmicos nos nossos dias, a gente tem uma perspectiva mais bíblica possível. E esse é o nosso grande desafio, irmãos. Nós sempre olharmos para a Bíblia e sempre termos uma perspectiva mais bíblica possível e contextualizarmos para os nossos dias, né? Eu sempre falo da profissão pastor. Talvez, se a gente olhar alguns cenários, é importante para a gente entender. Seria, no caso, errado o pastor trabalhar secularmente, além de ser pastor, trabalhar? Não. Nós vemos claramente aqui que Paulo trabalhava, né? Paulo fazia tendas e Paulo fazia uns bicos, né? E seria, no caso, errado um pastor não trabalhar, no caso, e só ficar à mercê do ministério? Também não, irmãos. Nós vemos que isso acontece também, né? E isso eu acho que depende muito da situação. Depende da situação em que se encontra, da condição da igreja. Então, nada disso é errado. No entanto, eu vejo que é algo muito nobre, né, de se fazer. Porque Paulo fazia. Esse é um exemplo que nós temos de Paulo. Paulo poderia, como ele mesmo diz aos Tessalônicos, que ele poderia viver, né, da obra, né? Porque ele é um direito dele, de um pregador, de um pastor. Só que ele preferiu, no caso, trabalhar. Foi uma opção dele. Ele podia não fazer isso. E ele diz por quê. Ele diz o motivo, para não ser um peso. Então é algo muito nobre, né? Eu sempre falo, irmãos, é fantástico se nós entrarmos ali, analisarmos a vida de Paulo e a forma como ele pensava. Eu, particularmente, assim, que me influencia muito isso, a mente de Paulo, e a gente tem que ter essa forma de pensar, de imitar o Senhor Jesus, imitar os apóstolos. Então eu sempre falo isso. Paulo, ele era a pessoa que mais servia, sempre queria servir, e era a pessoa que menos queria ser servida. Isso eu acho que é um exemplo fantástico de altruísmo, e principalmente partindo de um líder, de um pastor, do apóstolo Paulo. Eu acho que é um grande exemplo, não só para todas as pessoas seguirem, mas também para os líderes seguirem também. Por que eu digo isso, irmãos? Hoje nós sabemos que o ministério pastoral é uma profissão para a grande maioria dos pastores. E nós vemos que é uma profissão, inclusive, muito lucrativa. Muitos pastores se enriquecendo, alguns virando milionários, outros até bilionários. Então como eles dizem, né, uma indústria que gera muito dinheiro, né, a fé do povo. Só que nós não devemos, né, o ministério pastoral e nenhum ministério, nenhum chamado de Deus deve ser, nunca, jamais deve ser uma profissão para a gente. Nós nunca devemos fazer nada para Deus por interesse de alguma coisa ou porque nós vamos ter lucro de alguma coisa. O próprio Paulo fala isso para Timóteo, né? Nós não devemos fazer nada para Deus com interesse de alguma coisa. Nós devemos servir a Deus porque nós o amamos. Nós devemos seguir a Deus porque nós focamos nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas, né? Eu sempre falo também que existe um livro do John Piper que chama Não é uma profissão, né? Não somos profissionais. E é exatamente isso, irmãos. Não deveria
ser uma profissão, mas sim por amor, né? Um chamado. Se a gente olhar a mente de Paulo, nós percebemos isso facilmente, se nós olharmos para todos os apóstolos, e nós veremos que eles morreram todos pobres, né? Todos pobres, e morreram, né? Martirizados pela causa, né? Então é interessante nós termos essa mente altruísta do apóstolo Paulo, e todo pastor também deveria pensar também, né? Em talvez arrumar um bico, arrumar alguma coisa para fazer, porque isso nós temos base bíblica, né? E é algo louvável, né? É algo louvável que o apóstolo Paulo nos ensina. E quando eu falei aqui no caso, não é errado também o pastor não trabalhar. Nós vemos aqui no próprio versículo 5, aqui continuando, que fala: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Notem bem aqui, tinha partes que Paulo trabalhava, tinha partes que Paulo se entregava totalmente ao ministério ali da palavra, por certo tempo. E ali, quando ele sentia que era necessário ele trabalhava, né? Então é interessante nós vemos isso. Não é errado o pastor também não trabalhar. Eu vejo muitas igrejas grandes onde é necessário que tenha pastores ali em tempo integral para trabalhar, né? Então, ambos os casos não é errado, né? Eu sempre falo que eu gosto de entrar nesses assuntos porque eu sempre gosto de incentivar as pessoas a terem uma perspectiva totalmente bíblica, totalmente embasada na palavra de Deus, né? E nós devemos imitar. Então, que nós possamos fazer isso, né? Versículo 4, nós vemos aqui o padrão que eu sempre falo. Eles sempre pregavam aos sábados nas sinagogas. E aqui não é diferente. Notem, irmãos, que de cidade em cidade a mesma coisa sempre acontece. Nós vemos ali de Filipos, Tessalônica, na Bereia, Atenas, Corinto, e aqui entraremos também em Éfeso. A ideia é sempre essa, né? Eles sempre vão ali para os judeus e também vão para os gentios. Versículo 6, algo que eu tenho falado também bastante, quando as pessoas não aceitam, e principalmente se elas ficam agressivas ou começam a blasfemar quando nós estamos pregando o evangelho. É importante esse ensinamento, né? A gente deve fazer igualzinho Paulo fez aqui. Paulo, quando ele viu que os judeus aqui estavam blasfemando, não estavam ouvindo, estavam blasfemando, ficavam furiosos, o que ele fazia aqui? Sacudia as vestes e, partia para outro. E aqui, no caso especificamente, ele ia para os gentios. Eu sempre falo, irmãos, e é muito importante a gente entender que é sempre o Espírito Santo que convence. Quando a gente vê que o negócio não está dando muito certo, você faz igual a Paulo aqui, né? Principalmente se a pessoa começa a blasfemar, tirar sarro das coisas de Deus, ou se ela ficar agressiva. Então, obviamente, nós devemos pregar a palavra, pregamos a palavra. Você vê que não está dando muito certo, a pessoa não gostou, ficou brava, ou começou a caçoar, começou a blasfemar, a gente faz igual Paulo, sacode as vestes, né? Em outros casos nós vemos Paulo falando, tirou o pó do pé, sacudiu o pé ali também e, partiu para outro. Vamos falar para quem quer ouvir. Lembrando que a gente não convence ninguém, mas é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas. Irmãos, às vezes a gente fica pensando que é difícil, né? A pregação do evangelho é muito difícil. Ontem a gente foi lá nas eleições fazer o evangelismo e a gente vê que realmente a maioria mesmo joga fora, amassa os papéis, joga fora, ninguém escuta. E às vezes a gente entrega lá 1.000 panfletos, 2.000 panfletos, e a gente vê que fala, puxa, será que alguém leu? E às vezes a gente sai de lá pensando, acho que ninguém leu, pelo que a gente vê, né, com os nossos olhos humanos. E é muito difícil isso, irmãos, é muito difícil. Às vezes até alguns irmãos perguntam, por que a gente faz isso, né? Porque parece que não tem, né, não tem proveito. Às vezes as pessoas estão com o coração tão frios que elas não querem mais saber de ouvir a palavra. Até mesmo os evangélicos, muitos estão magoados com a igreja, não querem mais voltar, porque já viram tantas coisas erradas. Então, é um trabalho muito difícil o evangelismo, onde, assim, se a gente for olhar com os olhos humanos, é algo um pouco ingrato. Mas não é quando nós olhamos com a motivação correta. Por que nós fazemos isso? Irmãos, se você entregar 1.000 panfletinhos com a mensagem ali para que as pessoas conheçam a Cristo,
E ninguém, absolutamente ninguém, dá atenção para você. Todo mundo jogou no lixo. Você glorificou o nome de Deus fazendo isso, irmãos. E essa deve ser a nossa motivação. Eu sempre falo que, quando a gente prega o evangelho, duas coisas acontecem. Uma o evangelho, ele é salvação para os que creem. Então, essa é uma das coisas que acontecem. Alguns vão se converter e vão ser salvos pelo evangelho do Senhor Jesus. O evangelho do Senhor Jesus também faz uma outra coisa. Ele confronta, e quando a pessoa é confrontada, ela ignora, ela fica brava, ela blasfema e ela não aceita, ela rejeita o evangelho e ela é condenada se ela não se converte em um determinado momento da vida dela. Claro, irmãos, é importante a gente entender isso. Você pode pregar para uma pessoa hoje, ela pode rejeitar. Você pode pregar daqui 5 anos, ela rejeitar. Você pode pregar daqui 10 anos, ela rejeitar. E daqui 20 anos, ela se converter. A gente não sabe. Então, a gente não julga e a gente não pode saber, porque essas coisas competem somente a Deus. Então, nós continuamos fazendo nosso trabalho. Agora, irmãos, eu sempre falo isso, por mais que possa ser um pouco duro, eu prego o evangelho. Eu estou pregando aqui. Alguns aceitaram e foram salvos. Eu glorifiquei a Deus. E aí eu preguei para outros, e aquele outro grupo não aceitou a Cristo, não entregaram suas vidas para Cristo, não se arrependeram e foram condenados. Vou dar um exemplo. Eu glorifiquei o nome de Deus também. Então nós, irmãos, devemos ser fiéis à palavra, independente do resultado. Em ambos resultados, nós estamos glorificando a Deus sendo fiéis à palavra. Então é importante nós sabermos isso para quando, antes de nós sairmos para entregar um panfletinho, evangelizar, ou até mesmo os que pregam em púlpito, né, pregadores da palavra também, preguem com fidelidade sabendo disso. Alguns vão aceitar, outros não. E ambos os outcomes, aí nós glorificamos a Deus. Então é importante a gente saber isso para a gente não se frustrar, irmão. Que nós possamos continuar. O Aurélio é evangelista, né? O Aurélio acho que às vezes passa o dia inteiro evangelizando, né? E sabe às vezes como que é. Puxa, talvez o Aurélio pode voltar para casa um dia e falar, não teve nenhum resultado, todo mundo rejeitou. Mas eu tenho certeza que no outro dia ele vai continuar evangelizando porque ele sabe, eu estou glorificando o nome de Deus. E para nós cristãos, irmãos, nós não devemos olhar o resultado, devemos sempre ver dessa forma. O que nós estamos fazendo, nós estamos glorificando a Deus. E esse é o grande motivo pelo qual nós nunca paramos de fazer. Porque o nosso intuito maior é glorificar o nome de Deus. E se nós fazemos com essa motivação, nós, como também o apóstolo Paulo, nós nunca iremos parar. E note bem, irmãos, é bem interessante aqui o versículo 9, que o próprio Deus aqui, o Senhor, disse a Paulo em uma visão. Olha o que ele diz aqui para Paulo: não tema. E olha aqui, não te cales. Olha a mensagem que Deus passa para o evangelista e para os pregadores. Irmãos, lembrem só, eu sempre gosto de falar isso. As pessoas falam, o missionário, o papel de pregar, de evangelizar é só com o missionário que está na África, o missionário que foi lá para os países árabes. Não, irmãos. Todos nós, cada um de nós somos missionários, somos evangelistas. Onde quer que nós estejamos, esse é um compromisso. A grande comissão é um compromisso que todo cristão deve assumir. Todos nós, ide e pregai o evangelho, é para todos. Obviamente, o missionário, o evangelista, é aquela pessoa, né, que tem um chamado que faz aquilo, às vezes até né, como missionário em período integral. Mas todos nós devemos fazer a mesma coisa. Devemos ser evangelistas e missionários onde quer que nós estejamos. E note bem aqui que a mensagem que Deus dá para Paulo aqui é a mesma mensagem que serve para nós. O evangelista, o pregador, não deve se calar. Olha que mensagem que Deus dá para Paulo aqui, ó. Não te cales, Paulo. Não te cales, porque eu sou contigo. Não te cales, eu ainda tenho pessoas, e por mais que pareça que não há mais ninguém, ó, eu ainda tenho um povo remanescente. Ainda existem pessoas que vão ouvir e ainda vão se converter. Então nós devemos ouvir essa palavra, ouvir essa visão de Paulo e aplicar isso para nós também. E não nos calar, irmãos. O cristão, ele não se cala e ele continua pregando o evangelho, glorificando o nome do Senhor.
é muito importante, irmãos, a gente não se desanimar, entender, discernir os tempos que a gente vive, porque a gente cada vez vai piorar, irmãos. Eu vou falar muita verdade. A Bíblia diz isso, não é eu que estou dizendo. Cada vez mais o coração do homem vai se endurecer. Eu sempre falo assim, às vezes dá até uma certa tristeza. Eu sou um ser humano também, falho, e eu falo que os nossos filhos vão morar numa geração muito pior que a nossa, irmãos. Se a gente olhar o que está acontecendo ao redor do mundo, os nossos filhos ou netos, se chegar até lá, não sabemos. Espero que Jesus volte muito em breve, mas eu vejo que as coisas estão acontecendo. Aquele tempo que Paulo fala que aconteceria, que as pessoas não dariam mais ouvidos ao santo ensino, eles não ouviriam mais a palavra, a Bíblia, está acontecendo como nunca houve, irmãos. E essa geração nova é uma geração muito difícil, uma geração que está cada vez mais indo para um lado muito contra a Bíblia, muito contra a Bíblia. Os valores da sociedade estão caminhando cada vez mais para aborto, cada vez mais para um neoliberalismo, entrando em pautas que afrontam totalmente a palavra de Deus. Então nós vemos que esse é um motivo pelo qual nós devemos focar muito nos nossos filhos e educá-los, ensiná-los com muita prudência, porque eles viverão em uma geração muito difícil, irmãos. Muito mais difícil do que a nossa geração. Então nós não devemos nos desanimar, entender que esse é um cenário bíblico. Eu achei interessante, até a Valquíria falou um tempo atrás, sobre a grande tribulação, que muita gente fala, eu não queria passar pela grande tribulação, uns acreditam que não vai passar, outros acreditam que vão passar. De acordo com Mateus 24 ali, eu acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós passaremos. O próprio Senhor Jesus diz que o período da grande tribulação seria encurtado, porque senão nem os eleitos seriam salvos. Então é um sinal do próprio Senhor Jesus que nós estaremos lá. E eu lembro que a Valquíria ainda falou, eu não tenho medo da grande tribulação, porque quando a gente vê que está acontecendo aquilo lá, vai ser uma alegria muito grande para quem entende que vai estar muito perto da volta de Cristo. Vai estar muito perto. E é verdade, irmãos. Vamos aqui, ó, são 7 anos ali, o período de tribulação. E a gente entrou no período de tribulação. Eu vou ficar, meu Deus, falta muito pouco para o Senhor Jesus voltar. Arranca a cabeça fora, né? Manda a gente logo. Então, assim, é verdade, deveria ser para muitos, para todos nós cristãos, um motivo de regozijo, de se alegrar, saber que Jesus está ali na portinha, né? Já chegando. Então, deveria ser algo de encher os nossos olhos e não algo para nós termos medo. Então, assim, nós devemos também ensinar os nossos filhos a não temer essa geração, a geração má que está vindo, essa geração perversa, cada vez mais perversa, que está se tornando. Então devemos ensinar os nossos filhos dessa forma, irmãos, a serem cristãos, a confiar na vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque se eles estiverem ansiando pela vinda de Cristo, eles certamente vão conseguir passar ali, né, esse período difícil, confiando no Senhor, confiando, colocando a sua confiança nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então é importante nós estarmos ensinando os nossos filhos sobre os tempos que nós vivemos, né? E uma coisa, meus queridos, como eu disse, nós devemos sempre imitar os apóstolos, sempre imitar Jesus. Então aqui a orientação que nós temos é nunca devemos nos calar. É muito importante a gente entender isso. Isso pode parecer um incidente insignificativo, insignificante, no caso, na vida e no ministério de Paulo em geral, mas o que aconteceu aqui, de certo modo, nós vemos que liberou ali Paulo para pregar o evangelho mais de 10 anos aqui nessa região. E isso deu ali, os judeus ali apelaram, aqui nós vemos ao procônsul Romano Galho, e o levaram aqui, continuando o texto, para o tribunal aqui. E de repente, Paulo estava sendo julgado, não perante os judeus, aqui nós vemos, mas diante das autoridades romanas. E ali, como eu já mencionei, ele permaneceu 1 ano e 6 meses. Galho havia sido nomeado ali procônsul recentemente, provavelmente em conjunto com a atividade de Cláudio.
Tem um outro personagem histórico que nós vemos, se nós estudarmos a história ali da igreja primitiva, a história romana. Galho, ele tinha um irmão. O irmão de Galho, ele chamava Sêneca, né, desculpa. Ele foi um dos escritores mais famosos do mundo romano. E Sêneca, ele era famoso como um moralista, um grande moralista, ali, um grande sábio dos seus dias, conhecido ali por ter grande sabedoria. Sêneca ali dedicou 2 de seus livros justamente para o seu irmão Galho. Eles compartilhavam um compromisso comum com a sabedoria e com a justiça, mesmo sendo ali livros de pagãos, né? Na verdade, o seu compromisso com um alto padrão de justiça e moralidade ali colocou-os em apuros. Nós vemos alguns anos seguintes. Se vocês olharem na história, tanto esse Galho que nós estamos vendo aqui, como o seu irmão Sêneca, eles foram assassinados pelo imperador Nero. Então, um pouquinho mais para frente ali, nós vemos que o imperador Nero mandou matar esses 2 personagens aqui. Então, a história nos diz isso. Esse Galho aqui que nós estamos lendo aqui e o seu irmão Sêneca, eles foram mortos pelo imperador. Nero executou os 2. Portanto, o homem que aqui nós vemos que ajudou Paulo, ele disse aqui, não quero julgar essas causas de vocês, e ajudou Paulo. Então, a pessoa que, esse Galho aqui, que não quis julgar a causa dos judeus aqui, ele ajudou Paulo aqui, que Paulo continuou, não foi preso, não foi julgado, continuou pregando o evangelho. Esse Galho que ajudou Paulo aqui, ele foi, alguns anos depois, executado pelo imperador Nero. Interessante quando nós estudamos o cristianismo e analisamos junto com a história secular os personagens, irmãos, eles estão sempre ali. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho ali de relatos históricos e a gente sempre vê que a gente encontra personagens históricos juntamente com os personagens bíblicos. Da outra vez eu falei também sobre o Museu Britânico. A gente também vai no Museu Britânico, ali se encontra vários nomes de imperadores babilônicos, assírios, persa, grego, romanos, enfim. Todos esses personagens, eles estão em perfeita harmonia com os personagens bíblicos. Essa semana atrás, a Sara fez uma redação no cursinho que ela está fazendo sobre o mundo, a mitologia egípcia antiga. E aí eu fui ajudando um pouquinho ela foi elaborando ali a redação dela, e achei interessante como ela desenvolveu no final, comparando o que é verdade e o que é mentira. Falando que a Bíblia tem personagens históricos, lugares geográficos também que nós podemos comprovar, e se você olhar uma mitologia egípcia, não tem essas coisas, por isso são falsas. Eu achei bem interessante o raciocínio dela. Claro que eu ajudei um pouquinho ela, assim, mas isso é verdade, irmãos. Isso é a mais pura verdade. Se a gente for olhar lá até mitologia grega, Zeus, os personagens, nós temos até Kratos, né, que era metade Deus, metade homem. Da onde que era Kratos? Da onde que são os personagens? Da onde que são os lugares geográficos? Você não tem base. São mitos. São mitos. A Bíblia já não. A Bíblia você vai ver que os lugares, os personagens históricos, eles estão em perfeita harmonia com a Bíblia. Claro que você sempre vai ver alguém contrariado, né? Alguém tentando provar que a Bíblia está errada, mas não tem como, irmãos. A Bíblia ela é perfeita. Nós que somos cristãos, entendemos a palavra de Deus, nós entendemos e confiamos que ela é infalível, ela é a perfeita palavra de Deus. E quem crê nela terá a vida eterna, né? Porque ela é a verdade, porque ela é a vida. Então, nós vemos assim, os judeus aqui se levantaram contra Paulo, levaram ele ali para o tribunal. Galho, então, ali não estava interessado em julgar as causas dele e expulsou eles. Né? Interessante que eles foram expulsos aqui do tribunal. E nós vemos no versículo 17 que um tal de Sóstenes, que era o principal da sinagoga aqui, foi o que pagou o papo, foi espancado por eles. Então, eles se revoltaram tanto porque Galho não quis julgar as causas dele e expulsou eles ali do tribunal.
que ali o povo ficou revoltado e espancou ali o principal da sinagoga, que era um tal de Sóstenes. Versículo 18, também algo interessante, que Paulo fez um voto. Aqui nós vemos que ele raspou a cabeça. Irmãos, eu até um tempo atrás, eu tinha algo contra votos, porque a gente vem de uma cultura evangélica, e hoje eu sempre falo para os irmãos, eu não gosto de seguir tudo que os evangélicos falam, se não estiver inteiramente de acordo com a palavra de Deus. E esse é um assunto até que tem a ver com isso. Eu achava, por ser ensinado assim pela igreja evangélica, que voto é coisa de católico. Voto é coisa de pagão, a gente não deve fazer votos. E nós vemos aqui, Novo Testamento, Paulo fazendo um voto. Paulo fazendo aqui um voto, e as pessoas falam, não, a gente vê isso no Velho Testamento. Não, aqui é Novo Testamento. Estamos falando de Novo Testamento, e nós vemos aqui ele fazendo esse voto, que é um voto judeu do Nazireu, que era chamado, onde eles ficavam 30 dias ali, no caso, fazendo no propósito, faziam jejuns, e no final dos 30 dias eles rapavam a cabeça. Esse voto que Paulo fez, muitos estudiosos acreditam que eles não rapavam a cabeça. E alguns acreditam que era só cortar. Eles cortavam o cabelo no final do voto. Mas, enfim, né, isso é apenas um detalhe. Ele fez um voto. Agora, irmãos, vamos entender porque o que é um voto? Inclusive, até uma das confissões de fé reformadas mais antigas, que é a Confissão de Fé de Westminster, tem uma parte dela que trata somente de votos. Por que é importante a gente entender o que é um voto? Porque muitas pessoas elas estão fazendo votos nos nossos dias achando que é jejum. Porque o jejum moderno, hoje em dia é qualquer coisa. Eu vou fazer um jejum com alguma coisa que eu estou muito apegada. Eu vou parar de tomar café. Por uma semana não vou tomar café. Então, vou fazer o jejum do café. Tem pessoas que falam, vou fazer um jejum, vou parar de assistir televisão. Vou fazer jejum. Irmãos, eu confesso, todas essas coisas são boas. Se você vê que alguma coisa tem prendido muito o seu tempo, e até ao ponto de você deixar de fazer as coisas de Deus, é importante você fazer, mas isso não é jejum. Isso seria um voto, na verdade, você fazer um propósito com Deus. Eu vou fazer um propósito. Isso está prendendo muito o meu tempo, eu vou deixar de fazer. Eu estou comendo muito disso, isso não faz mal para mim. Você pode fazer como um propósito e falar para Deus te ajudar. Mas isso não é jejum. Então é importante a gente entender isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Jejum, irmãos, é água e comida. Eu vou deixar de beber e comer. Isso é jejum. Isso é o jejum bíblico. E você faz isso normalmente com um propósito, né, de glorificar Deus. As pessoas hoje em dia elas usam o jejum. Eu vou fazer um jejum por uma causa. Eu quero emagrecer, então eu vou fazer um jejum para eu emagrecer. Elas fazem uma causa para elas mesmas, para beneficiar elas mesmas. O jejum não tem nada a ver com isso, irmãos. O jejum que nós vemos que eles faziam era em momentos difíceis, momentos de dificuldade, onde eles buscavam a Deus e glorificavam a Deus, oferecendo jejum. Então, o jejum é uma parte para você adorar a Deus com um propósito, né? Quando você está ali numa dificuldade, a gente vê no Velho Testamento quando uma grande perseguição, o país, eles jejuavam justamente para se desprender da coisa que é mais difícil, que é comer e beber, para poder o quê? Se fortalecer com Deus. Esse é o propósito, irmãos. Então, é muito importante a gente entender o que é um jejum bíblico. Agora, se você quer fazer propósitos específicos, né? Votos, propósitos, enfim, isso é uma outra coisa. Você pode fazer. Né? Eu vejo benefício nisso. Não acho que é paganismo, como as pessoas falam, isso é coisa de pagão católico. Eu não acho. Eu acho que tem muita coisa interessante que a gente pode fazer de propósitos no nosso dia a dia, principalmente olhando a nossa vida espiritual como ela está, e você se desprender de coisas e fazer propósitos nesse sentido, com o intuito de glorificar Deus. Então, todas essas coisas são válidas, irmãos, né? Agora, uma coisa importante, quando um voto é feito, quando um propósito é feito, algo que você quer fazer para agradar a Deus, para glorificar a Deus, com o propósito também de você se desprender
das coisas materiais ou das coisas desse mundo, você pode fazer. Mas uma coisa que é interessante, você tem que cumprir. Porque a Bíblia mesmo orienta nesse sentido. E se você fazer um voto, né, e não cumprir, é melhor que você não faça ele. Então, se você faz um propósito com Deus, alguma coisa, quando a gente faz as coisas com Deus, irmãos, é sério. Eu sempre falo isso, até da liturgia de culto que eu sempre falo. Hoje é tão triste a gente ver o que é o culto, irmãos. É muito triste. A gente vai no culto, a gente levanta toda hora, a gente vai, sai, entra, vou beber água. O culto é 1 hora, irmãos. É 1 hora de culto. Você sai no meio do culto para beber água. Bebe água antes, vai no banheiro antes. Né? Então, assim, as pessoas não têm reverência nenhuma a Deus. Elas não entendem que Deus está presente ali. É 1 horinha só. Se prepara. Fala, não, cheguei no culto, é o culto do meu Senhor. Eu vou adorar Ele com todo o meu coração, com toda a minha alma, em espírito e em verdade. Então, eu tenho que fazer o quê? Vou no banheiro antes, vou beber água, vou tudo. Se prepara para ir para o culto e ensina as crianças também. Claro, irmãos, não vamos ser radicais, né? Tem crianças que tem pessoas que têm bebês, criancinhas, às vezes precisar sair, aconteceu alguma coisa, claro que a gente vai fazer, não tem problema. Mas eu digo de adultos, irmãos, nós somos adultos. É importante a gente entender como adultos, a gente está no culto, você não vai sair para beber água, você não vai sair para, vou dar uma voltinha, vou no banheiro, faz isso antes. Então a gente vê que todas as coisas que são feitas hoje para Deus são feitas de qualquer jeito. E nós devemos mudar essa forma. Eu sempre gosto de falar da liturgia de culto. Nós devemos fazer um culto com todo o nosso coração para Deus, irmãos. Fazer o nosso melhor para Deus, cantar para Ele, adorá-lo, né? Prestar atenção nas letras que nós estamos cantando e não permitir que letras que exaltam o homem entre ali no meio, nenhuma homenagem seja feita para o homem naquele momento de culto. Né? Eu sempre falo, antes do culto e depois do culto, a gente pode fazer o que quiser, irmão. Vamos cantar parabéns, cantamos para a Rebeca, vamos cantar parabéns para o Horácio, para o Charles, vamos fazer o que a gente quiser. Antes e depois do culto, fazer piquenique, confraternização, encontros. Podemos fazer de tudo, irmãos, antes ou depois do culto. Agora, o culto é importante a gente entender. É um momento que a gente realiza só para Deus. E da mesma forma como a gente faz um voto, ou quando a gente faz um jejum, um propósito com Deus, é bom a gente ter uma disciplina, a gente começar a pensar que as coisas de Deus são sérias. A gente não deve fazer como se a gente estivesse fazendo para homens, mas a gente devia pensar e que nós estamos fazendo para Deus. E a seriedade é isso, irmãos. Então é muito importante. Se você quer fazer um jejum, quer fazer um propósito, faça, mas faça e cumpra ele. E pense também, irmãos, em tudo que você faz para Deus, como você se porta no culto também, sabe? Seja mais reverente a Ele, sabe? Adore Ele com mais reverência, com mais temor. Faça isso, irmãos. Pense nisso, né? Eu sempre falo, cada domingo eu sempre oro para isso, para que Deus nos ajude a cada domingo que nós possamos melhorar um pouquinho no nosso culto para Ele. Um pouquinho. Eu sei que nunca vai ser suficiente, irmãos, porque Ele é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, e Ele só aceita o nosso louvor pela misericórdia mesmo, né? Porque, irmãos, se a gente for olhar, Deus ele é tão perfeito, Ele é totalmente perfeito, não há nenhum erro nele. Quando Ele olha para nós, o que a gente faz, a Bíblia fala, são como trapos de imundície. E eu entendo perfeitamente isso, é por causa da santidade dele, irmãos. Ele é totalmente santo. E Ele aceita, Ele ainda assim dá esse acesso a nós, para que nós possamos nos dirigir a Ele e adorá-lo, por pura misericórdia, irmãos. E nós devemos entender isso, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós começamos a pensar o quanto nós estamos negligenciando o culto e as coisas quando nós fazemos para Deus. Então é muito importante a gente entender isso. Quando nós fazemos as coisas para Deus, devemos fazer da melhor forma possível. Então nós vemos aqui no versículo 19, né? Em seguinte, aqui Paulo, ele ficou pouco tempo, né? Em Éfeso, chegando aqui em Éfeso, ele ficou pouco tempo e logo aqui ele já foi para Jerusalém. É interessante, irmãos, nós entendermos aqui o que aconteceu. Notem que Paulo, né, como eu falei antes, ele foi ele queria já ir para Jerusalém anteriormente, e ele foi impedido de ir para Jerusalém. Lembram? Aí eles foram para onde? Eles foram para Filipe. E ali de Filipe eles foram impedidos pelo Espírito Santo de irem para Jerusalém. Por que isso? E aqui que está a grande ideia de tudo.
Notem que aqui, depois de Éfeso, Paulo ele faz o quê? Paulo vai. Aí Paulo vai. Ele volta para Jerusalém. Por que que Deus impediu Paulo de ir anteriormente para Jerusalém e está deixando ele ir agora? Olha o que aconteceu nesse intervalo. Paulo de Filipe, ele passou em vários lugares. A gente viu aqui, né? Depois, capítulo 16, depois capítulo 17, ele foi para Tessalônica, ele foi para Bereia, ele foi para Atenas, Corinto, Éfeso, e foram plantadas igrejas em todos esses lugares, irmãos. E aí que tá, lembra que eu falei para vocês? Esse impedimento que o Espírito Santo proibiu Paulo, impediu ele de ir naquele momento, foi justamente para plantar todas essas igrejas. E se ele não tivesse feito aquilo, talvez hoje o mundo ocidental não seria cristão. Então foi tudo um propósito de Deus. Aqui, então, com as igrejas plantadas em todos esses lugares, ele vai para Jerusalém aqui. Estudiosos dizem que provavelmente nesse ponto não é especificado, Paulo foi ali para celebrar algum evento importante. Talvez festa dos tabernáculos, que eles celebravam ainda, que é muito importante para o judeu, ou talvez a própria Páscoa. E aqui nós vemos que então Paulo de Éfeso ficou pouco tempo, não temos muitos detalhes aqui do que Paulo fez em Éfeso, e ele parte para Jerusalém, e finalmente ele vai para Jerusalém. Aqui no finalzinho, irmãos, para a gente já entrar no final, entra um personagem muito interessante, muito relevante na igreja primitiva, que foi Apolo. Irmãos, Apolo, ele é tido pela igreja primitiva como o grande pregador da igreja primitiva. As pessoas falam assim, Paulo foi o grande pregador? Não. Paulo foi o cabeça, Paulo foi o cérebro. Paulo era a pessoa que desenvolveu a teologia. Mas muitos dizem até que Paulo ele não tinha uma eloquência quando ele pregava. Ele é extremamente inteligente, totalmente capacitado. Mas o grande pregador da igreja primitiva foi Apolo. Talvez não tão inteligente quanto Paulo, né? Os estudiosos dizem que Paulo foi o cérebro e Apolo foi a boca, né? Que Apolo era um grande pregador. E a gente vê alguns detalhes aqui dos textos, algumas coisas que fala no versículo 25, quando Apolo ali instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso. Olha lá, ele era fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão. Então ele era fervoroso e ele falava ali com precisão. Irmãos, eu gosto muito desse texto aqui, desse versículo especificamente, porque foi algo que me marcou bastante, até uma pregação do John MacArthur, que eu vi alguns anos atrás. Eu não seguia, talvez, quase nada do que eu prego hoje, irmãos, naquela época. Eu tinha uma mente totalmente diferente, eu era do meio gospel. Eu acho que naquela época, eu conhecia a Val, né? A Val, acho que me conhecia naquela época, eu não tinha nada assim da visão que eu tenho bíblica hoje. Eu seguia igual qualquer um evangélico normal. Tinha uma vontade de seguir a Deus, mas eu lembro que alguns anos atrás eu vi o John MacArthur numa pregação dele dizendo que a Bíblia deve ser pregada com precisão. Por isso que eu chamo a atenção nesse versículo. Irmãos, pode ser uma coisa tão simples, mas fez um impacto tão grande na minha vida e mudou tudo. Eu lembro muito bem disso. A Bíblia deve ser pregada, ele falou, pregada com precisão, analisada, nos mínimos detalhes. E aquilo fez um impacto tão grande que mudou minha vida, irmãos. Eu entrei numa crise espiritual tão grande, e graças a Deus por isso. E isso é exatamente o que Apolo fazia aqui, ó. Ele ensinava com precisão. Mas tem um detalhe bem interessante. Se a gente continua o texto aqui no versículo 26, diz aqui que ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas aqui Priscila e Áquila, que eram os líderes ali da igreja de Roma, que estavam aqui em Corinto, eles acharam alguma coisa na doutrina de Apolo que não estava correta. Não nos é fornecido. Até então aqui nós sabemos que ele era uma pessoa precisa, ensinava, né, com um espírito fervoroso, né, mas que ele conhecia apenas o batismo de João. Então nós vemos aqui que Priscila e Áquila aqui, vendo ele pregando, eles falaram, peraí, está faltando alguma coisa, estava alguma doutrina aqui. Então eles começaram a orientar ele na doutrina.
Então nós vemos aqui que Priscila e Áquila eram dois evangelistas ali, que estavam ajudando um irmão que estava chegando, que talvez ainda não tinha uma visão ampla do evangelho. Então nós vemos aqui que um papel importante aqui de Priscila e Áquila na vida do, talvez, um dos maiores pregadores que já existiu, né, da igreja primitiva, que era Apolo. Então aqui no final do versículo 26 diz que Priscila e Áquila expuseram o caminho de Deus com exatidão. Então é bem interessante isso. E nós vemos aqui que apesar de ver a eloquência aqui de Apolo, eles conseguiram ver que ali ele ainda não estava, né, com uma teologia sólida, né, uma doutrina sólida. E no final do versículo, nós vemos que diz assim, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio do que, irmãos? Das Escrituras, que Cristo é o Senhor. Mais uma vez aqui, irmãos, as Escrituras. Eles pregavam o quê? As Escrituras. Isso é repetido diversas vezes, irmãos, principalmente as cartas de Paulo, né? Timóteo, pregues a palavra, o Evangelho, ensine, repreenda, né, com toda a doutrina. É sempre a palavra, irmãos. Nós estudamos bastante as cartas antes, né? Paulo sempre falando para pregar a verdade, contrapondo o quê? As fábulas, as historinhas, os contos, né? Então nós devemos seguir esse padrão. Então aqui nós vemos, hoje, irmãos, eu queria finalizar com esse texto aqui mesmo, somente as Escrituras. Hoje é dia 31 de outubro, e esse 505 anos atrás, na verdade não foi onde iniciou a Reforma Protestante, mas foi o marco ali das 95 teses de Martinho Lutero, que foram anexadas ali na igreja de Wittenberg, na Alemanha. 200 anos antes disso, já existia personagens também que morreram em prol do Evangelho. John Wycliffe, aqui na Inglaterra, ele começou a traduzir o Novo Testamento, e ele morreu depois, era um doutor de Oxford, e a Igreja Católica depois desenterrou os ossos dele e jogou no rio para que as pessoas esquecessem a vida dele. Isso foi no final do século XIV, né? 300 ali, pouquinho, bem no final mesmo. Um dos seus discípulos, chamado John Huss, seguiu as doutrinas dele. Ele era da Tchecoslováquia, e 1415, ele ali, por pregar a verdade e pregar contra a doutrina da igreja, falar que o poderio da igreja era errado, ele foi condenado à morte na fogueira. E exatamente em 1415, John Huss, na fogueira, ele morreu cantando a Deus. E a gente até postou esses dias atrás, uma das frases que ele disse o seguinte: ficar em silêncio, jamais. Eu prefiro morrer, né, e no caso morrer queimado, do que fazer parte da doutrina do inferno. Irmãos, isso é algo, irmãos, que eu vejo, isso pré-reforma protestante. Ele disse antes de morrer que eles estavam matando um ganso, mas que em 100 anos viria um cisne. E nós tivemos a reforma protestante no século XVI, onde foi uma explosão de pessoas dando suas vidas, morrendo em prol do Evangelho. E aqui nós vemos hoje, dia 31 de outubro, que é o dia celebrado como o dia da Reforma Protestante, onde uma Europa escravizada se voltava para o Evangelho, irmãos. Hoje, mais do que nunca, nós devemos ouvir essa voz aqui, ó. Pregar as Escrituras Sagradas, voltar para as Escrituras Sagradas, irmãos. E essa é a mensagem da Reforma, e essa é a mensagem da Bíblia. Nós devemos cada vez mais nos voltar à palavra de Deus. Que Deus possa, meus queridos irmãos, continuar nos ajudando, e que nós possamos a cada semana ter ânimo de poder meditar mais, ler mais e aprender mais essa palavra maravilhosa. Amém, meus queridos? Eu vou fazer uma oração, pedir para o Charles terminar a gravação, e aí eu faço uma oração, amém?